For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Mulher Podcast. Nós somos as Medusa. Olá. Que lindas em cor agora. As Medusa são um projeto de DJ que começou há cerca de 1 ano e picos. E agora estamos a dar início a uma nova fase deste projeto com o Mulher Podcast. As Medusa passam apenas música de artistas femininas e LGBT. E durante este ano que existimos, da nossa existência, já tocámos em alguns sítios como em Lisboa, na Noite Lisboeta, como o Copenhaga, a Cerveja Musa. Já organizámos alguns eventos também nossos e a ideia do nome deste podcast também nasceu a partir daí. Organizámos um evento na Central Gerador no passado mês de março, parece que já foi há 500 anos. No Dia da Mulher, em que o evento se chamava precisamente Mulher Pode, em que tivemos várias convidadas da área da música, e não só, e que as convidámos a escrever. Todas elas nos deram uma frase do que é que era Mulher Pode, o que é que a mulher pode fazer. E decidimos pegar nesta expressão para utilizar aqui na criação do nosso podcast. E sinto que agora nos podíamos apresentar. Sim, deixa-me só dizer aqui uma coisa, que este mote da Mulher Pode foi exatamente criado para tentar quebrar aqui algumas ideias e alguns preconceitos relativamente à mulher. E então tentámos exatamente quebrar alguns estigmas, sendo que, por exemplo, algumas das frases eram: mulher pode ser um deus, mulher pode sentar-se de pernas abertas, mulher pode ter o cabelo curto. Portanto, eram aqui uma série de frases em que realmente tentávamos quebrar um bocadinho todas estas regras que uma mulher deve ou tem de ser. E achámos que este nome seria um bom começo para o nosso podcast, exatamente porque mulher pode fazer o que quiser e pode criar e pode criar um podcast. E é isso que nós estamos aqui a fazer hoje. Em cada episódio vamos focar-nos num tema ligado ao feminismo, não é? Como já tínhamos dito, que é sempre o nosso foco, e é daí que nós queremos também passar a mensagem e também dar voz às mulheres e a esta causa tão importante. E então em cada episódio vamos falar sobre um tema. Hoje, como é óbvio, o tema teria de ser o feminismo, e vamos explicar-vos também um bocadinho o que é este bicho-papão do feminismo que se tem vindo a falar tanto. E vamos apresentar um bocadinho também, que é para vocês nos conhecerem, e pronto, e espero que gostem e que aprendam um bocadinho mais. E pronto, e eu sou Mónica. Olá, Mónica. Olá. Sou Mónica, tenho 25 anos, trabalho em marketing, já trabalhei na área da música também, portanto sou uma apaixonada por música. Corto sempre o cabelo em casa, quase sempre, e faço sempre porcaria. Muito importante. Portanto, um facto interessante. Como hoje. Como hoje, sim. E falo sempre muito alto e, sem querer, acabo por ser a líder. Mas pronto, mas isso vocês vão perceber. Discutível, um bocadinho discutível aqui. Claramente ela é a única que acha que é a líder. Ok, sou carneiro, ok? É a minha desculpa dos signos. Pronto, mas sou eu, a Mónica. Agnes, bora, apresenta-te. Eu sou a Agnes, ou Inês, porque há duas Inês neste grupo. Eu sou uma delas. Esta Inês é outra Inês deste grupo. Esta Inês, a Agnes, é uma futura historiadora de arte. Estou a fazer um mestrado em História da Arte Medieval. Para quem se interessar sobre esses assuntos, tenho um Instagram de História da Arte que se chama Idade Média Pop. Pronto, vão ver. Deixo aqui o meu plug do meu Instagram. #pub. Exato. E além disso, estou a tirar uma tese. As pessoas dizem isso, estou a tirar uma tese. Estou a escrever uma tese. Pronto. E de vez em quando também tiro umas fotos e pronto, e faço DJing com as Medusa. Essa Então, é a única que falta. eu sou outra Inês.
A outra. Inês só, não tenho uma alcunha divertida como a Agnes. Nem apelido, ela não tem Nada, apelido. nada, Não, aqui Inês não só. temos apelidos. Sou fotógrafa, também faço vídeo de vez em quando, e já tive o cabelo de muitas cores. Neste momento está só da minha cor natural, porque fartei-me e sou pobre e agora não tenho é para estar a pintar o cabelo. Isto era nos meus tempos de jovem. E mais, gosto de fingir que sei fazer artes manuais, tipo bijuterias e cerâmicas e pronto. Efeitos da quarentena, basicamente. Foi isto que aconteceu. E pronto, e é isto, eu acho. Sim, é isto. E as medusas surgiram também de uma necessidade e de uma oportunidade que nós vimos em dar mais voz a artistas femininas, porque como é óbvio que temos as grandes divas pop que todos conhecemos, não é? As Beyoncés da vida, Britney Spears, Rihannas, etc., Ariana Grande, mas sentimos que apesar de termos pessoas incríveis e super conhecidas e super talentosas, que havia muito pouca representatividade quando íamos sair à noite, por exemplo, em que passava maioritariamente música masculina, e quem diz maioritariamente diz 98% de música masculina. E pronto, e então nós sentimos que havia esta necessidade também de dar voz não só a estas artistas mais conhecidas, mas também trazer aqui um bocadinho para cima da mesa artistas mais alternativas, latinas, da comunidade também LGBT. Portanto, tentámos aqui integrar uma série de, não queremos dizer minorias, mas de grupos que realmente ainda não têm todo este foco. Uma representação, na verdade. Exatamente. Posso só acrescentar? Força. Eu acho que as Medusa começaram um bocado como uma espécie de protesto. Por como a Mónica estava a dizer, tudo o que a Mónica estava a dizer, que não existe representatividade, não há muitas DJs mulheres, não há suficientes, mas há muitas, mas continuam a não ser contratadas, ou se são contratadas não são para os sítios mais mainstream da noite de Lisboa, que Ou é de quando onde nós somos. E quando são contratadas é no Dia da Mulher. E quando são contratadas é no Dia da Mulher ou para as Ladies Night. Yeah. Portanto, não é... Não de um ponto de vista altruísta, que queira mesmo contratar DJs mulheres. As músicas que se passam nos DJ sets não têm mulheres suficientes e isso não se justifica. Qual é que é a justificação que existe para isso? Não há. Nós já podemos comprovar, e nós próprios com o projeto das Medusa obrigámos-nos a nós próprios a explorar muito mais o universo feminino musical e o queer, e descobrimos que há coisas incríveis e como é que não está ninguém a passar isto nos DJ sets nem a falar sobre isto. Portanto, as Medusa surgem um bocadinho como um projeto ativista que quis não só ficar pela dance floor e pelos DJ sets, mas fazer o tal Dia da Mulher que nós programámos, fazer festas com DJ sets e com acessórios e com interação com o público, e finalmente fazer este projeto da Mulher Podcast, e um projeto em que somos nós a falar sobre estes temas que nos preocupam e que nós achamos que são importantes de se falar. Que no fundo já são conversas que nós já temos as três, já tivemos estas conversas várias vezes as três, só quando vamos beber café ou o que seja, ou copos mesmo. A maior parte das vezes é copos. E portanto só faria sentido passarmos esta conversa para podcast, para que também outras pessoas pudessem ouvir aquilo que nós temos para dizer e que pudessem pensar nestas coisas também. Se quiserem. E aprender um bocadinho mais, porque todos nós temos ainda muito para aprender. Fazer um disclaimer que não somos super entendidas em nada daquilo que estamos a dizer, simplesmente somos pessoas curiosas e que tentam realmente ir à procura de mais informação e de tentar perceber um bocadinho melhor o que é que se passa à nossa volta e o que é que se passa também e o que é que interfere com a nossa vida e também com a vida de outras mulheres e com a vida da sociedade em geral. Portanto, fica aqui o disclaimer. Hoje, como tinha dito, vamos falar sobre o feminismo e pronto, e basicamente vamos dar-vos a conhecer
efetivamente o que é o feminismo, e que não é o contrário de machismo, não é? Porque muita gente continua a achar que é exatamente o contrário do machismo. E o feminismo, eu até tenho aqui uma definição do dicionário Priberan, só para partilhar convosco. E então o feminismo diz que é um movimento ideológico que propõe a ampliação legal dos direitos civis e políticos da mulher ou a igualdade dos direitos dela aos do homem. Portanto, assim muito simplificado, é um movimento político, não é? E social que pretende alcançar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Ponto. É isto. Muitas das pessoas também que vão contra o feminismo e que acham que realmente somos todas uma cambada de mulheres zangadas que odeiam os homens e que queremos e que achamos que somos melhores do que eles, acham que o feminismo é femismo, que é outro conceito que nos vamos apresentar hoje, que, segundo o dicionário também Priberan, é o comportamento ou linha de pensamento segundo a qual a mulher domina socialmente o homem e lhe nega os mesmos direitos e privilégios. Ora, como vocês podem observar, por estas duas definições, aqui é que são realmente opostos, não é? Porque no feminismo nós queremos a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, e no outro achamos que somos superiores ao homem, e não é nada disso que estamos aqui a defender, e não é nada disso aquilo em que acreditamos. Portanto, assim, muito resumidamente, o feminismo é isto, é uma luta constante numa sociedade que está completamente estruturada de uma forma que não ajuda, a que as mulheres tenham os mesmos direitos do que o homem. Claro que já fizemos uma série de progressos e avanços, mas ainda há toda uma luta para fazer, e então é isso que também nós vimos aqui falar um bocadinho sobre isto, e pronto. E não acreditem no vosso amigo que diz que o feminismo de hoje em dia já não serve para nada e é um histerismo e só mostram as mamas nas manifestações, porque isso não é verdade. O feminismo de hoje em dia continua a lutar por coisas muito importantes. O feminismo de antigamente, o feminismo começa no século XIX, a sério, até há quem fale num proto-feminismo, que é um tipo de feminismo embrionário que começa a acontecer antes do século XIX. Mas o feminismo propriamente dito começa no século XIX e conquistou coisas muito importantes como o direito de voto, o direito à propriedade privada, O direito ao divórcio. o direito ao divórcio, o direito a contratos. Acho que, por exemplo, para as pessoas terem uma noção do seu próprio país onde vivem, é informarem-se sobre os direitos das mulheres, por exemplo, durante a ditadura. As mulheres durante a ditadura não podiam sair do país sem uma autorização do marido. As enfermeiras, telefonistas e professoras não podiam casar, segundo a lei. As mulheres não puderam votar, isto não é tão preto e branco assim, mas basicamente não puderam votar durante a ditadura. Uma data de questões, aliás, o próprio programa escolar das crianças na escola primária era um programa dividido entre o que os rapazes deviam aprender e o que as raparigas deviam aprender, e o que as raparigas aprendiam era basicamente um projeto de vida para serem as perfeitas donas de casa e mães, que é isso que as mulheres devem ser, não é? Isto é importante porque nós vivemos em Portugal em 2020 Isto aconteceu há muito pouco tempo ainda. Isto aconteceu há pouquíssimo tempo. Estas coisas demoram muito a mudar e ainda se vê hoje em dia os resquícios deste machismo profundo que existia. Além do direito ao voto, da propriedade privada que as mulheres em Portugal não podiam ter durante o salazarismo, nem assinar contratos com o próprio nome, hoje em dia continuam a se lutar por questões bastante importantes e podem ser batalhas pequeninas e batalhas grandes. Às vezes nós atropelamos umas às outras no meio do feminismo, porque o feminismo, tal como qualquer outro movimento político, é um movimento heterogéneo. As mulheres são um grupo heterogéneo. Nós somos metade da população do mundo, não somos todas iguais. E no feminismo acontece a mesma coisa, mas a verdade é que lutar contra o assédio é tão importante como lutar contra a desigualdade salarial, que são lutas de hoje em dia do feminismo, tal como
o direito à representatividade. Por exemplo, em Portugal existe muita falta de representatividade de mulheres, nomeadamente no seio político. Nunca tivemos uma mulher presidente em Portugal. Como é que isso nunca aconteceu? Não só em Portugal. Não só em Portugal. Na maior parte dos países, não é? A nível mundial. Não só em Portugal. Tivemos uma mulher primeira-ministra durante um ano, que foi a Lourdes Pintacilgo. Outro problema gigante em Portugal e em muitos outros países do mundo, infelizmente, que é a violência doméstica. Mulheres na frente da pesquisa académica é outra questão muito importante. Eu sempre que vejo na televisão uma notícia sobre uma mulher cientista que está envolvida num projeto pioneiro de ciência, fico mega feliz, mas se eu fico mega feliz é porque normalmente isso é uma coisa que não acontece. É uma coisa rara. As mulheres nas Forças Armadas e principalmente acho que a questão mais importante disto tudo e a questão que está intimamente relacionada com o feminismo é lutar por um mundo em que as mulheres sejam tratadas com tanto respeito como os homens, com tanta seriedade como os homens, com tanta legitimidade. Porque eu, enquanto mulher, e falando da minha experiência pessoal enquanto mulher, é isso que eu sinto que falta. Eu nunca passei por uma situação grave na minha vida, no entanto passo todos os dias da minha vida, ou quase todos os dias da minha vida, por situações pouco graves, mas que vão toldando a cabeça a uma pessoa de ser constantemente tratada como inferior, não sou levada a sério, falam por cima de mim, não têm em conta as minhas opiniões, tratam-me como um objeto, como a Inês estava a dizer, e são tudo questões que podem parecer pequeninas, sim. Mas dão cabo da cabeça a uma pessoa. Passado uns tempos dão mesmo cabo da cabeça a uma pessoa. Sim, sem dúvida. E tudo isto, as questões maiores ou as mais pequenas, eu acho que são tudo questões importantes e que se podem discutir ao mesmo tempo. Não é preciso lutar por uma batalha de cada vez. E eu, pegando nisso que tu estás a dizer, eu acho que isso é importante de realçar, que é o feminismo deve ser uma luta pelos problemas pequeninos e pelos problemas grandes, ou seja, deve ser uma luta pelos piropos e pelo assédio diário que todas nós sofremos, mas também tem que ser uma luta pelo que já falámos milhentas vezes, como por exemplo o acesso a produtos na Índia, o acesso a produtos de higiene menstruais, ou a luta contra os casamentos infantis com menores raparigas menores, desculpem. menores raparigas. A luta contra a mutilação genital, que é uma coisa que acontece em Portugal, por exemplo. Exatamente. O acesso à educação e a luta do feminismo tem que ser global. Portanto, a nossa luta obviamente que isto é muito fácil falar, não é? Mas temos que tentar ao máximo que sempre que falemos de feminismo, que falemos disto de uma forma global, para que inclusiva exatamente. E daí o conceito importante do feminismo interseccional. E também de trazer para a conversa os homens que também podem e devem ser aliados nesta luta, porque no fundo estamos só a tentar criar uma sociedade mais justa e igualitária. Para todos, sim. E lá está, e estamos a falar de coisas pequeninas, como uma mulher sentir-se segura a andar sozinha na rua à noite, como estamos a falar de problemas maiores, como já foram aqui ditos. E é isso, e cada vez mais tem de se trazer este assunto para cima da mesa, e muitas das vezes nós ouvimos que agora o feminismo também está na moda. E ainda bem que está na moda. Se está na moda, ainda bem, porque é sinal que está cada vez mais a ser discutido, está cada vez mais a ser trazido para cima da mesa, e quer queiram, quer não, as pessoas estão a começar a ouvir um burburinho que cada vez mais também está a crescer e que está a dar força a este movimento e esta nossa utopia, e que esperamos que um dia se torne realidade, mas para esta sociedade na qual acreditamos, não é? Sim, e lá está, agora puxando aquilo um bocadinho que a Agnes estava a falar do feminismo interseccional, também com o crescimento do feminismo, não é, a nível global,
as pessoas que não conheciam tão bem este conceito de feminismo e não sabiam muito bem como é que funcionava e o que era e todas essas coisas, também se começaram a perceber que o feminismo não é só o white feminism, não é? Não é só o piropo. não é só o piropo, não é só o assédio sexual, não é só esses problemas, lá está, os problemas que nós chamamos de problemas mais pequeninos. Isto entre muitas aspas, não é? Mas pronto. É também todas estas questões muito maiores que infelizmente são muito associadas na comunidade não branca. Mas pronto, eu acho que é importante que trazer de facto o tema do feminismo para cima da mesa e que esteja na moda, porque pelo menos dá que falar. Pelo menos as pessoas falam disto e tentam perceber o que é e o que não é. E mesmo as pessoas que têm sempre um bocado de pé atrás em relação a isto, fica ali uma dúvida na cabeça, não é? Eu lembro-me, agora vou partilhar aqui uma coisa que me lembrei, que foi na altura em que estávamos a organizar este evento que falámos há pouco, do Dia da Mulher. Eu lembro-me de estar em casa, na altura estava em casa dos meus pais e estávamos a falar desta questão e estava a falar que estávamos a organizar e qual que era o objetivo do evento e tudo mais. E lembro-me perfeitamente de um membro da minha família me perguntar: mas achas que ainda é preciso isso do feminismo? Achas que ainda é... Achas que ainda é preciso? E eu pensei, por onde é que eu ia de começar? Era, claro, um homem mais velho. Mas a minha dificuldade foi até... Por onde é que eu começo? Como é que eu posso começar a explicar o quão necessário ainda é haver feminismo em 2020 e quão é necessário haver feminismo em 2050 e por aí fora? Porque isto é uma luta constante, não é? E até chegarmos... É aquilo que a Mónica estava a dizer, até chegarmos a um ponto em que, de facto, todos nós, mulheres e homens, and all in between, sintam que têm direitos iguais, isto tem que continuar a ser uma luta constante, porque, também mencionando isto, o feminismo não é só uma luta pelos direitos das mulheres, é uma luta que se veio a desenvolver pela luta dos direitos da comunidade LGBT. E, portanto, até ao ponto de nós chegarmos a sermos todos iguais, isto vai continuar a existir, malta. E eu acho que é importante, para as coisas mudarem em relação ao que quer que seja, que toda a gente esteja disponível para falar sobre o assunto e não fechar logo e descartar logo o assunto como não, eu não preciso falar sobre isto, eu já sei tudo o que tenho a saber, apesar de as experiências das pessoas serem sempre individuais e determinadas por um número infinito de fatores. Um homem não vai saber qual é que é a experiência de uma mulher, eu sou uma mulher branca, não sei, nunca vou saber qual é que é a experiência de uma mulher negra. Eu sou heterossexual, nunca vou saber qual é que é a experiência de uma mulher gay, muito menos de uma mulher transexual ou transgénero, nunca. Portanto, é importante para as coisas mudarem, as pessoas estarem disponíveis e serem humildes, porque essa vontade de ouvir os outros e debater parte de uma posição de humildade. Claro. E as pessoas têm de ser humildes e admitirem que não sabem tudo. Claro, sim. E o feminismo não está aqui para roubar o lugar a ninguém, nem para ameaçar a vida a ninguém. E eu também queria dizer por nós as três que acho que nos vamos esforçar as três, enquanto feministas interseccionais, para ao longo destes episódios termos em atenção todas as perspectivas. Obviamente nunca vamos ter a noção total, real de que é outras perspectivas que não as nossas de mulheres brancas, heteros, cisgênero, mas vamos tentar dar uma perspectiva completa sobre isso, porque o feminismo interseccional é importante por todos os problemas que nós falámos há bocado, que o feminismo ainda hoje luta por. É sempre, ainda é 2 vezes mais complicado para uma mulher negra e 3 vezes mais complicado para uma mulher negra gay e 4 vezes mais complicado para uma mulher negra gay, transgénero e por aí em diante. E o feminismo interseccional é importante porque se preocupa com as lutas de todas as mulheres, que não são todas iguais. Mas são todas válidas. E eu queria só acrescentar aqui uma coisa, que é muitas vezes quando nós começamos a falar sobre este tema, não só com homens, mas também com mulheres, muitas pessoas
apresentam a resposta de que mas eu não sou machista, tipo, eu acredito que a mulher e o homem são iguais e está tudo ok e pronto. Mas, ou seja, levam para um ataque muito pessoal. E aquilo que nós estamos aqui a tentar fazer não é só de chamar a atenção e trazer este assunto para ser mais falado, mas realmente também fazer com que as pessoas percebam que uma série de comportamentos e de pensamentos e de preconceitos que nós temos na nossa cabeça não estão assim tão corretos e que se calhar nunca nos questionámos sobre isso e que se calhar realmente está na altura de pararmos um bocadinho e percebermos, mas porquê é que eu acho isto? E porquê é que eu sei que uma mulher que teve com vários homens continua a ser chamada de porca e um homem continua a ser chamado de garanhão e é tudo muito fixe, não é? Coisas pequeninas, mas que realmente acabam por ter um grande impacto na nossa vida, quer nos apercebamos, quer não. E fazendo agora um pequeno paralelismo também com a questão do racismo também, que é, em cada conversa que nós ouvimos, nós ouvimos pessoas também a dizer eu não sou racista, mas, eu não sou racista porque não sei o que mais. Mas nós estamos tão cegos dentro da nossa bolha e dentro da nossa vida que realmente às vezes não nos apercebemos que continuamos a ter comportamentos racistas que podem ser um bocadinho menos explícitos e menos violentos para com as pessoas negras, mas que realmente acabam por ser comportamentos e pensamentos que não estão corretos. E então acho que parte um bocado disso, destas conversas para pararmos, para questionarmos, para perguntarmos e não deixarmos de aprender e de querer ser melhores e tornar o mundo um bocadinho mais bonito. Sim, porque na verdade, mesmo nós as três, não nascemos a saber tudo o que sabemos sobre o feminismo, não é? E fomos. Exato. E fomos um bocado a esta questão que a Agnes estava a falar a humildade, não é? Tive imensa dificuldade em dizer humildade. 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 Mas vem muito por aí, ou seja, nós chegámos a um ponto da nossa vida, também por ser mulher, e pronto, começámos a percebermos que havia certas situações que nos aconteciam que nos irritavam um pouco e começámos... Isto não está muito fixe. Não é muito agradável. Exato. Ora, deixa cá ver quem é que trata destes assuntos. Já sei, são as feministas. Mas, por exemplo, as mulheres têm muita misoginia internalizada. Sim, sem dúvida. Lá está, eu não sou perfeita, eu não me orgulho na minha adolescência ter tido pensamentos que pronto, não são ok, mas reconheço que os tive e reconheço e lá está, soube ouvir, é importante. Repararam na pausa? Hoje em dia eu sei que continuo a ter pensamentos racistas, transfóbicos, homofóbicos, até misóginos comigo própria e eu reconheço, eu não sou super heroína, mas eu reconheço-os e quero evoluir e quero ouvir as experiências das outras pessoas. Eu acredito que não sei tudo. E acredito que a opinião das outras pessoas também é importante sobre este tipo de coisas. E principalmente pessoas que vivem na pele daquilo que é as lutas todas que estamos aqui a falar. Que eu não vivo e nunca vou saber. Sim, exato. Portanto, não posso presumir nada do que seja. Então acho que ficamos por aqui vamos hoje. dar por encerrado. Como sabem, como perceberam, temos muita coisa para falar. Fomos muito sérias nestes episódios. Fomos um bocadinho. Nós não somos assim normalmente. Mas pronto, mas também estávamos a fazer uma introdução e sobre um tema também complexo. E então queríamos também dar o ar de nossa graça. Sim. Mas pronto, mas a ideia aqui, voltando só um bocadinho atrás, a ideia aqui, como dissemos, é um tema por episódio, falar sobre temas relacionados com o feminismo de uma forma leve e simples, para que todos nós possamos aprender um bocadinho mais e podermos falar sobre isto, porque acho que é a falar que as coisas também... É a fazer, como é óbvio, mas também é a falar que as coisas vão mudando e vão se internalizando na nossa vida. Toma, vai buscar uma palavra cá. Quem é que é de letras? Quem é? É a Mónica. E pronto, obrigada. Sim. Adeus, meus caros. Prometemos para a próxima sermos um bocadinho mais divertidas. Fiquem atentos. Acho que foi divertido. Foi fixe. Sim. Foi bom. Foi fixe. Obrigada e até à próxima. Até à próxima. Beijos.
For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.